Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 29ª aula da nossa escola bíblica. Como estamos falando, vamos assim até o final do ano, mesmo que as coisas se acertem, né, até lá, com vacina, com tudo, mas nós continuaremos com a nossa escola bíblica online. Está dando certo, o pessoal está gostando, estão comentando. Então você aí, curta, compartilhe, comente, né? Fale o que você está aprendendo, para que nós possamos ter aí uma ideia maior do que está acontecendo nesse mundo virtual que estamos vivendo agora. Então, nós estamos falando dos últimos dias de Jesus aqui nesta terra, né? Então, nós falamos aquele plano de matar Jesus, né? No início do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, e que Jesus, né, falou com eles todos os ensinamentos e disse aos seus discípulos que daqui a 2 dias, né, celebra-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Agora nós vamos falar que Jesus vai ser ungido em Betânia. Então, Evangelho de Marcos 26, versículos 6 e 7. E a palavra de Deus diz: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de um precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Então, Simão o leproso foi alguém curado por Jesus, né? Se ele estava ali, é porque ele foi curado. Em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, essa mulher era Maria, irmã de Lázaro. Então, o bálsamo era um preparado de muito valor, era um líquido grosso, cheiroso, tirado de várias plantas, né, para ser usado na cura de feridas, era muito caro. E no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 38, diz que foi usado também nos pés de Jesus. Então, no verso 8 a 10, a palavra de Deus diz: vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Então, os discípulos tinham a intenção de colocar em prática ajuda aos pobres, né? Que Jesus ensinava o tempo todo. Então, em João 12:4, mostra que Judas seria o líder dessa indignação. Era falso, né? Jesus entende que errada foi a atitude dos discípulos. Então, Mateus 26, 11, 12 diz: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Então eles vão aqui ter a oportunidade de ajudar os pobres, sim. Mas Jesus diz que esta mulher o estava honrando neste momento. Então a indignação poderia ser também por causa de ser uma mulher, né? Eles tinham uma diferença aí com as mulheres. No versículo 13 diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Então Jesus honra esta mulher que o honrou. Então, demonstrando acreditar que ele era o verdadeiro Cristo, o Messias, né? Aquele enviado por Deus para salvar o mundo. Agora vamos falar sobre o pacto da traição. Evangelho de Mateus 26, versículos 14 e 15. E diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes,
propôs: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Judas, preocupado com os pobres, era falsidade. A sua preocupação era o dinheiro. Então, essa foi a surpresa que fez os sacerdotes adiantarem a morte de Jesus. Então, no verso 16, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Agora que Judas foi contratado pelos melhores líderes ele busca agora o melhor momento para poder entregar Jesus a esse povo. Então, agora nós vamos falar que a morte de Cristo, né? E o traidor indicado. No verso 20, diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então, os últimos dias da vida de Jesus é a última vez, né, que ele vai estar ali falando com os discípulos sobre o pacto da traição de Judas. Então, a preparação agora para a Páscoa. No verso 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então, nós vamos situar aqui, passo a passo, a morte de Jesus. A Páscoa vinha primeiro e logo após a festa dos pães asmos. O primeiro dia da retirada do fermento das refeições e logo no começo da preparação da Páscoa. No Evangelho de Marcos, nós entendemos bem que tem o preparativo, a refeição, os pães asmos e o fim da festa. 21 dias, né, de Nissi. Os judeus contavam o dia no pôr do sol. Então, de um dia até o pôr do sol do outro dia. Então, os preparativos era o lugar, os alimentos, a refeição com todas as regras que tem lá no livro de Êxodo, e os discípulos estavam arrumando tudo para a Páscoa. Nissan era o meio do mês de março ao meio do mês de abril. Então, é um calendário judaico, você pode observar lá. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12, diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, aqui é situado o dia 14, na Páscoa, antes da festa dos pães asmos. No Evangelho de Mateus, versículo 18 e 19, diz: e ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com um homem e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Esse homem, já conhecido dos discípulos e já tinha acertado com ele fez menção da proximidade do sacrifício. Então, no versículo 20, diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Então, chegada a tarde, dia 14 de Nissan, aqui tem uma indicação, né, do traidor. Então, o traidor é indicado por Jesus no versículo 21, 22, que enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Imagine todos comendo, né? E Jesus diz isso. Os discípulos estavam entendendo que seria uma espécie de profecia que Jesus estava dando a eles. Por isso, então, eles perguntaram. No verso 23, 24, e ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá.
O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, o que mete comigo a mão no prato não é que Jesus falou e Judas colocou a sua mão no prato. Todos já colocaram a mão no prato. Era comum eles irem até o prato para pegarem o pão para comer. Indica não o nome, mas mostra que era alguém que estava próximo dele ali, que andava com ele. Então, não é literalmente, né? Ali naquela hora, naquele momento. Jesus explica que ainda vai o fato de ser traído e condenado. Então, isso é plano soberano de Deus, né? Era uma profecia. Deus não é responsável por aquele acontecimento, a traição, né? De quem cometeu. Ele tem a sua responsabilidade. Deus tem a profecia e a pessoa que cumpre a profecia tem a parte de responsabilidade. Não é da nossa compreensão, né? Nós não conseguimos entender bem como acontecido. Melhor lhe fora não ter nascido, indica uma punição grave a esse traidor. Mateus 26, 25 diz, então Judas, que o traíra, perguntou, acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Então Judas percebe que todos perguntavam e sabia que era ele. Fazendo a sua cena, então Jesus diz, você sabe o que está fazendo. Em textos paralelos, nós já vimos mais detalhes que Judas vai sair, abandonar a ceia. Então agora nós vamos à ceia do Senhor, no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou e partiu. E deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, durante esta noite da celebração, ele institui algo especial que nós trazemos até hoje, né? Jesus pega um dos pães, ora abençoando e parte, ele significa a entrega da sua vida, né? Moído pelos nossos pecados. Então, o meu corpo é uma figura de linguagem, né? No catolicismo existe a transubstanciação, que quer dizer que o pão se transforma no próprio corpo de Cristo, a pessoa comendo a carne de Jesus. Então, é a mudança da substância. Entende que o pão é o corpo, e nós não entendemos desta forma. Nós entendemos que é um texto figurado, que aquele pão representa o corpo de Cristo, e não é o corpo de Cristo ali verdadeiramente, né? É um simbolismo, é uma lembrança, é uma representação. No verso 27 e 28, a seguir, temos um cálice, e tendo dado graças a Deus, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. Então, nessa explicação, representa o sangue de Jesus, uma aliança que vai vigorar a partir que o sangue for derramado e o seu corpo for partido. E continuidade da aliança do Antigo Testamento, da lei, até esse momento está vigorando, né? Então agora nós temos um novo compromisso. Antigamente era o sacrifício, era o sangue de um animal que era derramado. Agora não. Nós temos um novo compromisso de Deus com os homens através de Jesus, né? Para todas as nações. Então, para que o pecador fosse perdoado e reconciliado com Jesus. Em Êxodo 24, versículo 8, diz assim, o uso do sangue na aliança, né? Existe aqui uma ligação deste momento com a ceia, o sangue da aliança em favor do povo. Então, era a transição do sangue do animal para o sangue de Jesus. Jesus está fazendo isso ali, demonstrando aos discípulos na celebração da ceia.
no 28 a 30 diz: E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para Monte das Oliveiras. Então Jesus encerra esta ceia dizendo que haverá um dia em que eles vão se confraternizar novamente no reino de seu Pai. Então Mateus trabalha aqui de uma forma reduzida. E Lucas 22:19 acrescenta uma frase a mais que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Então demonstra que Jesus ensina para ser feito desta forma e relembrar o seu sacrifício pelos pecadores. Aqui nós temos a instituição da Santa Ceia do Senhor. Agora nós temos aqui um aviso que é dado a Pedro. Versículo 31, 32. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então eles saem para o Monte das Oliveiras. Os discípulos não têm ideia do que vai acontecer. Os fariseus não quiseram prender Jesus na festa, para evitar o tumulto. Em Zacarias 13:7 diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então está se cumprindo palavras, profecias do Antigo Testamento. Então Jesus usa aqui esta profecia para contar o que vai acontecer. Então eles vão se dispersar, mas isso é o cumprimento desta profecia. E após a ressurreição, Jesus vai se encontrar com todos os discípulos, as ovelhas que Jesus estava falando na Galileia. Então é uma região onde Jesus ficou a maior parte do seu ministério. No versículo 33 e 34, diz assim: e disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro era impetuoso, E ele já responde, mas Jesus lhe conta o que aconteceria. No Marcos 14:30 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Aqui Jesus diz quantas vezes o galo vai cantar, Mateus não se preocupa com detalhes, não vamos esquecer isso, Mas com o que vai acontecer. A negação sobre Jesus, a negação de Pedro. Então, todos os evangelhos narram a negativa de Pedro, para mostrar que era humano e que ele também foi perdoado por Jesus. No versículo 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Faziam a afirmativa no calor da emoção, da notícia que Jesus havia dado, E, na verdade, Jesus havia dito que ficariam dispersos, E Pedro o negaria. Então, Jesus e os discípulos, agora eles estão no Getsemane, e chegam lá, era um jardim, mais fechado, para eles pernoitarem, orar e cultuar a Deus. Então Jesus no Getsemane, agora no verso 36, diz que em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Ainda é quinta-feira à noite. O propósito de Jesus na sua cabeça, ele estava se preparando para o momento mais difícil que ele teria. Então, na cabeça dos discípulos, estavam indo ali para descansar e orar um pouco.
No verso 37 e 38, diz que levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então estão com Jesus Pedro, Tiago e João. São os mais próximos de Jesus. Então demonstra a humanidade de Jesus ao entristecer-se, né, e a angustiar-se, são sentimentos humanos. Então Jesus estava triste pelo sofrimento e não pela obra em si, pelo que ele passaria no seu próprio corpo, né? Ele busca até a ajuda dos discípulos, pede que fiquem ali com ele, né? E no verso 39 diz que, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, o cálice no Antigo Testamento era a figura da ira de Deus. Jesus sabia que iria receber a ira de Deus no lugar dos pecadores, né? Algo extremamente pesado. Então, a angústia de Jesus o leva a fazer uma oração sincera ao Pai. Se possível, passa de mim este cálice. Veja a submissão de Jesus ao Pai. Todavia, né? Não seja como eu quero, e sim como tu queres, né? Este também é o padrão para nós. Pare aí de ficar dando ordem para Deus, tá? Nós estamos aqui em obediência, que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, na nossa própria vida. No verso 40 e 41, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então estamos falando de pescadores que tinham o costume de passar a noite inteira pescando e em claro, né? Agora não conseguem ficar uma hora à noite vigiando com Jesus, orando com ele. Preocupação de Jesus para que estivessem preparados com o que iria acontecer. E não seria fácil, né? Não era hora de dormir, era hora de vigiar. Então Jesus diz: vocês são humanos, a carne é fraca, tem dificuldades com o mundo espiritual. Então, dominem a sua carne. Verso 42, 43, diz que, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então Jesus faz uma segunda oração, refere-se à ira de Deus, que será derramada sobre ele, e ele repete: faça-se a sua vontade, entendendo que vai ter que acontecer, e aceita humildemente. Verso 44, 45, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus ora 3 vezes, né? Se dispõe totalmente para cumprir a vontade de Deus. Está se aproximando o traidor Judas. Então agora vai surgir, vamos ter aí a prisão de Jesus. No versículo 47, falava ele ainda: e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espada e porretes, vindas da parte dos principais sacerdotes, né? E dos anciãos do povo. Ainda é quinta-feira. Os sacerdotes e líderes levaram um povo armado para prender, como, né, se fosse prender criminosos, perigosos. Eles tratam Jesus como bandido, como um criminoso. Não identificam Jesus como Messias,
mesmo com todos os encontros, conversas e milagres que eles presenciaram. Nós vamos parar por aqui, nesse verso 47, né? Próximo, nós vamos falar, né, do traidor de Judas, né, que tinha feito um sinal, mas nós vamos parar por aqui na aula de hoje. Que você tenha um excelente domingo juntamente com sua família, na presença do Senhor Jesus. Continua guardadinho, um beijo no seu coração. Qualquer dúvida é só deixar ali o seu comentário que nós entraremos em contato com você, tá bom? Um beijo grande no seu coração.